Fala pessoal, segundo dia 19 de janeiro, bora comentar sobre BBSE e Caixa, porque ambas reportaram o desempenho mensal de novembro de 25 e esse ponto aqui estará no balanço do quarto TRI, que será divulgado no próximo mês. Então, com esses dados, podemos ter certa prévia se a empresa segue crescendo ou desacelerando e se a sinistralidade está alta ou baixa. Então, podemos ter certa prévia do operacional da empresa. E, por fim, eu vou destacar sobre o preço justo da BBSE e da Caixa, considerando premissas bem conservadoras. Daí, primeiramente, bora comentar aqui sobre a Caixa. Temos aqui os dados recentes de novembro de 25, que acabaram de ser divulgados. Então, essa foto mostra o segmento de Previdência, e se não me falha a memória, a Caixa é o top 3 no quesito participação de mercado no segmento de Previdência. Então, no quesito captação líquida mensal, foi de 614 milhões e caíram 3,7%, enquanto a captação líquida mensal, olhando para o mercado sem a Caixa, foi negativa em 2,9 bi. Então, por causa do IOF na parte de previdência, o setor em peso segue crescendo. E no acumulado do ano, que pega de janeiro até novembro, 3 bi de captação líquida positiva e caíram 12,3%, enquanto a captação do mercado sem a Caixa caiu em 99,6%. Então veja o brusco impacto nesse segmento apenas por causa do IOF. Já uma métrica que é interessante de olhar são as reservas de previdência, que cresceram para 196 bi e cresceram em 15%, enquanto as do mercado sem a Caixa, 12,3% de alta. E é bacana de olhar este ponto, porque os fundos de previdência cobram certa taxa de administração, então quanto mais o bolo cresce, mais a empresa ganha com receitas com taxa de gestão. Já aqui no canto superior direito, temos o segmento de capitalização, que a arrecadação mensal cresceu muito, 27%, no acumulado do ano, 25%, e as provisões cresceram em 42%. E a empresa tem entregue números muito acima do que o mercado. Então esse ponto significa que a Caixa tem ganhado participação no mercado, o que é um dado positivo. E agora, no braço de seguros, a empresa é líder em seguro habitacional, com cerca de 50% de fatia de mercado, e nesse produto, os prêmios emitidos cresceram em 12% frente a novembro de 24, enquanto a do mercado também cresceu em uma proporção parecida. E no ano, 11,5% de crescimento e o mercado sem a Caixa, 13,5%. Então a empresa teve uma leve perda de participação de mercado. Além do mais, seguro de vida ficou quase no 0 a 0, seguro prestamista que caiu em 50%, e a empresa disse que esse produto foi impactado por causa do efeito da taxa Selic maior, que impacta o custo do crédito, o que resultou em uma menor penetração no volume de crédito concedido. Então, em geral, os bancos estão desacelerando no quesito concessão de crédito, e esse ponto aqui impacta o seguro prestamista. Então, esse ponto está acontecendo na BBSE, na Caixa e também em outras do setor. Já o seguro residencial, que a empresa também fica entre as maiores do país, 21% de aumento, e outros não estratégicos, 66% de alta. Então, se olharmos aqui para todos os produtos, tivemos 777 milhões em prêmios emitidos apenas em novembro de 25, e entre aspas, esse ponto aqui seria a receita bruta da seguradora. E o defeito é que a empresa caiu 1,6%, enquanto o mercado sem a Caixa cresceu 6,9%. Então, a empresa perdeu participação no mercado na ótica mensal. E também no acumulado do ano, que pega de janeiro até novembro, 2% de queda, enquanto o mercado cresceu 5,7%. Então também, olhando aqui para esta ótica, tanto no mensal e no acumulado, a empresa perdeu participação no mercado. E aqui no caso, esse ponto aconteceu principalmente por causa da brusca piora no seguro prestamista, que caiu 50% no mensal e quase 40% no acumulado deste ano. Além do mais, um dado bacana é que a Caixa divulga a sinistralidade, e vamos ver a seguir que a BBSE não reporta esse dado. Então aqui no caso da Caixa, sinistralidade foi de apenas 20,3% e caiu frente a meses passados. E também nesses produtos, a sinistralidade do mercado sem a Caixa foi de 41%, enquanto da Caixa de 20%. Então na ótica operacional, a Caixa tem se destacado em relação ao mercado. E também essa sinistralidade mais baixa deve garantir um bom resultado operacional para a empresa agora no quarto TRI de 2025. Então, tanto podemos ter um operacional bom, fora que com o patamar de juros elevados, a empresa ainda deve apresentar um forte resultado financeiro que tem representado uns 30% do lucro da empresa. Então, a Caixa tem tudo
para continuarem com bons balanços, isso olhando para o curto prazo. E agora bora destacar sobre os dados mensais da BBCE para novembro de 25. Então a coisa foi mais feia frente à Caixa, porque no braço de seguros, o seguro da vida caiu 9,4%, prestamista caiu 9,6%, rural, que novamente caiu em 18,5%, e outros que também caíram ou cresceram um pouco neste período. Então os prêmios emitidos, 1,1 bilhão e caíram em 13,5%. E a queda se deu principalmente por causa da piora no seguro de vida, prestamista e rural. Enquanto isso, o mercado cresceu 9% sem a BBCE, ou seja, a empresa perdeu participação no mercado. Já no acumulado do ano, 9,3% de queda no prêmio emitido, enquanto o mercado cresceu 9,3%. Então foi um dado bem negativo com essa perda de participação no mercado. E agora na parte de previdência, as contribuições caíram tanto na ótica mensal e no acumulado, e as reservas de previdência cresceram em 8,5%, o que foi abaixo do crescimento de 15% que a Caixa entregou. Então, novamente, foi outro segmento que a empresa perdeu participação no mercado. Então, outro dado negativo. E agora em capitalização, a arrecadação também caiu na ótica mensal, e no acumulado, a empresa cresceu abaixo do que o mercado. Então, essa performance negativa da BBCE no curto prazo tem fundamento porque o resultado da empresa não tem sido bom e a empresa não tem entregue crescimento. Então, essa foto mostra que o mercado precifica crescimento porque BBCE, com lucro gelado ou podendo cair, o mercado paga indicadores mais baixos, por exemplo, um preço-lucro de 7,8, enquanto com a Caixa crescendo, ganhando participação no mercado e com boas perspectivas, o mercado paga 11 de preço-lucro. Então veja aqui um exemplo prático que uma empresa que cresce mais, o mercado tende a pagar um preço-lucro mais elevado. Porém, isso aqui também não quer dizer que você tem que investir só em empresas com preço-lucro elevado, porque elas poderão crescer muito, porque às vezes quando a empresa não cresce, o mercado bate forte na cotação. Então o cidadão pode ter pago caro, nem conseguir um bom dividendo e ainda tomou um ferro na cotação. E por fim, bora comentar sobre o preço justo da BBCE e da Caixa, então bora utilizar o modelo de Gordon, que é muito bom para empresas que pagam dividendos. Então o preço justo da ação é igual ao dividendo esperado, dividido pela taxa de retorno requerida, menos a taxa de crescimento esperada no lucro por ação. Então o primeiro ponto, qual taxa de retorno eu vou colocar? Então as taxas dos títulos públicos continuam crescendo e hoje temos Tesouro IPCA com juros semestrais 2035 oferecendo inflação mais 7,71% ao ano. Então aqui no caso eu vou considerar um prêmio de 3 pontos percentuais, ou seja, eu quero saber qual preço eu tenho que pagar na ação para ela me produzir um retorno esperado de inflação mais 10,71% ao ano. Então veja que o retorno que eu estou exigindo acaba sendo bastante elevado. Por quê? Você já deve ter visto vários gráficos que IPCA mais 6 é algo espetacular a longo prazo, então quem dirá IPCA mais 10,7. Além do mais, essa foto mostra um trecho da planilha que fica disponível para quem é membro do meu canal, então fica o convite para você se tornar membro, que tem a planilha com mais de 70 empresas, também tem minha carteira, meus aportes, tem mais de 700 vídeos e muito mais. E tem aquele ponto, se você se tornar membro e não gostar, você cancela em um clique. Então aqui no caso da Caixa e da BBCE, a Caixa vale quase 50 bi na bolsa, enquanto a BBCE tem 68 bi de valor do mercado. Porém, repare que o lucro estimado para a Caixa é de 4,7 bi neste ano, e o da BBCE eu coloquei 8,5 bi, o que fica uma estimativa mais conservadora frente ao mercado, que tem projetado 8,7 a 8,9 bi. Então, na Caixa, a estimativa é de crescimento de lucros de 4,4 bi para 4,7 bi, e o da BBCE, a estimativa foi de uma leve queda no lucro para este ano. Então, nessas premissas, temos aqui um PL na Caixa de 10 e de 8 para a BBCE, e ambas seguem negociadas bem abaixo do que a sua média histórica. E no quesito dividendos para este ano, temos 1,41 estimado para a Caixa, 8,8% de yield, na cotação atual de 16,11, e o da BBCE, 4,35 para ação, o que é 12% de yield na cotação atual. E esse da BBCE está um pouco distorcido, porque o provento de fevereiro deste ano é relativo ao lucro do segundo semestre de 2025. Então, para fevereiro, iremos ter 2,60 por ação, isso considerando o ajuste do provento pela taxa Selic,
E julgo eu, podemos ter uns 1,75 para agosto deste ano. Então, neste caso, podemos ter 4,35 na BBSE ao longo deste ano, o que é 12,4% de yield na cotação atual. Então, no quesito dividendos, as duas deverão pagar bons proventos, porém BBSE, yield maior com menos crescimento e Caixa, yield menor com mais crescimento. Então, cada pessoa tem a sua preferência e tem muitas que gostam de mesclar um bom dividendo com a perspectiva de crescimento. Porque se a BBSE ficar patinando no quesito resultados, a cotação não vai sair do lugar. E por fim, bora comentar sobre o preço justo da Caixa e da BBSE. Então, para este ano, temos 1,41 de dividendo esperado na Caixa e eu vou exigir um retorno na ação de inflação mais 10,71% ao ano, o que seria aquele prêmio de 3 pontos percentuais frente ao yield do Tesouro IPCA 2035. Crescimento, vou supor que a empresa irá crescer, inflação mais 2% ao ano na média, o que é uma estimativa conservadora, porque de alguns anos para cá, a Caixa tem crescido 15% ao ano na sua média. Mas também eu não gosto de considerar essa taxa, porque parece bastante otimista de colocar olhando para o longo prazo. Então, preço justo, dividendo, dividido pela taxa de retorno requerida, menos a taxa de crescimento esperada no lucro por ação. Então, aqui seria equivalente a dizer que o preço teto foi baseado em 8,71% de yield, o que é bem mais conservador do que o preço teto do Desbazin, baseado em 6% de yield. E na prática mesmo, se fosse para calcular o preço teto do Bazin, ele considerava 6% de yield, porque na época os títulos públicos ofereciam juros reais de 6% ao ano. E hoje o título público, olhando aqui para 10 anos, está oferecendo juros reais de 7,71%. Então, se fosse colocar o Bazin na prática, 1,41 dividido por 0,071, o preço teto da Caixa seria de 18,28 para conseguir uma remuneração de 7,71% de dividend yield. E também, utilizando aqui o modelo de Gordon, preço justo da ação de 16,18, e hoje a empresa está perto dessa cotação. Então esse ponto aqui quer dizer que a margem de segurança é zero e que será um péssimo investimento, e não porque esse preço aqui, de 16,18, ele significa que comprando nesta cotação, a empresa poderia produzir inflação mais 10,71% ao ano de retorno. Então repare que eu estou pedindo uma taxa de retorno bastante atrativa, ainda mais para esse ativo que tem receitas bem previsíveis, lucros bastante estáveis e também que paga bons proventos para o acionista e que raramente dá um susto no quesito resultados. Então veja que é uma alta taxa de retorno, ainda mais para este ativo bastante previsível. E por fim, bora comentar sobre o preço justo da BBSE. Então, o primeiro ponto, não vou considerar esses 4,35 por ação para este ano, porque eu não acredito que a empresa irá pagar isso, digamos, para 2027. Então, bora considerar 15% de queda no dividendo e digamos que ele caia para 3,70 por ação. Então, vamos supor a mesma taxa de retorno requerida, de inflação mais 10,7% ao ano, e eu vou dizer que a empresa, no médio e a longo prazo, irá crescer em níveis da inflação. Então, nessas premissas, temos aqui um preço justo de R$ 34,55 e hoje a empresa está perto dessa cotação. Então, veja que, no caso da BBSE, até supondo uma piora no provento, uma alta taxa de retorno requerida e crescimento em níveis da inflação, mesmo assim a empresa ficaria perto do preço justo para produzir um bom retorno para o acionista, isso no médio a longo prazo. E na prática, tem chance desse retorno ser maior, porque vai que no médio prazo a empresa volta a crescer, consequentemente esse ponto iria conseguir produzir um retorno melhor para o acionista. Então veja que até com estimativas conservadoras, a BBSE também poderá produzir um bom retorno no médio a longo prazo. E por fim, para quem não sabe, a Caixa tem um provento em aberto de 4,95 bi, o que nos dá 2,55 por ação, e corrigido pela taxa Selic, irá crescer para 2,60 por ação. E este é o único provento que a BBSE corrige pela taxa Selic. Então, na cotação atual, temos 7,5% de yield, e a Datacom será divulgada em breve, no dia 9 de fevereiro, e em geral, a Datacom acontece na metade de fevereiro e depois o pagamento no final de fevereiro ou início de março. Então, em breve, iremos ter um bom provento pingando na nossa conta, e nas minhas contas eu devo receber
33 mil de proventos da BBSE no próximo mês. Então, em breve, um baita recurso que vai entrar na conta para ajudar a retroalimentar a carteira. E também na BBSE temos o dividendo turbinado, porque nos próximos 13 meses iremos ter 3 pagamentos da empresa, aí para fevereiro de 26, agosto de 26 e fevereiro de 2027. E nas minhas contas podemos ter 6,40 por ação, o que é 18% de yield na cotação atual. Então, nessas premissas, a BBSE ficará entre as melhores pagadoras da bolsa no quesito yield que a empresa poderá produzir olhando para o curto prazo. E também, se a empresa pagar este provento que eu estou projetando, eu espero receber 83 mil em proventos entre os dividendos de fevereiro deste ano até fevereiro do próximo ano. Então, em breve, para 13 meses, uma baita renda que será produzida, e eu vou pegar essa renda, comprar mais ações, ou da BBSE, ou de outras coisas que eu julgar interessante, e eu vou fazer esse efeito bola de neve, reinvestindo, comprando mais ações, que tendem a produzir mais proventos para mim. Então, pessoal, comentamos aí sobre BBSE e Caixa, um informe mensal para novembro deste ano, que acaba sendo uma prévia do balanço do quarto tri, porque o resultado do quarto tri considera o resultado de outubro, novembro e dezembro. Então, pessoal, comenta aqui abaixo, você é sócio da Caixa ou da BBSE, e também deixa aqui o gostei no vídeo, se inscreva no canal e comenta qualquer coisa que ajuda aqui no engajamento. E por fim, tem várias pessoas migrando para o BTG Pactual com um parceiro do canal, Casa Capital, e estão conseguindo bons benefícios na corretora, uma boa assessoria, tem um cartão Black, fora que estão operando em uma das melhores corretoras do país. Então, se você possui interesse em migrar para o BTG Pactual, clica aqui no link da descrição do vídeo que o pessoal entrará em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.